Olá, seja bem-vindo ao primeiro vídeo desse canal, que se chama Sobrecarga Literária. E, obviamente, eu vou falar sobre livros, mas antes de eu começar a falar sobre o primeiro livro, eu vou explicar rapidinho por que eu decidi criar esse canal e por que o nome do canal ser Sobrecarga Literária. Bom, ano passado era um ano de vestibular pra mim, então eu não consegui ler tanto quanto eu gostaria, como eu geralmente leio todos os anos. E por essa razão, acumulou muitos livros, que no caso são esses aqui, todos, que vocês podem ver. E são bastante. E eu pensei, eu vou tentar ler todos eles no ano de 2016 para eu poder então comprar novos livros, porque eu tava começando a ficar me sentindo meio culpada, porque eu tenho tanto livro para ler, mas ainda assim eu quero mais livros. Então, eu achei meio injusto eu comprar novos livros sendo que tem tantos aqui para eu ler. Então, eu decidi estabelecer uma meta para mim que eu tenho que ler todos esses livros até o final de 2016, né? E tem uns 84 livros, 80, mais de 80 livros ali tem fácil. E eu achei que eu ia conseguir, sabe? Conciliar os livros com a faculdade, sabe? Mas não rolou. Então, eu decidi criar esse canal no YouTube pra ver se eu tomo uma vergonha na cara e leio tudo isso que eu tenho que ler. Porque a situação tá bem crítica, como vocês podem ver aqui. Então, basicamente, é esse o motivo de eu ter criado o canal e eu acho que não faz muito sentido eu explicar o porquê o nome do canal é Sobrecarga Literária, agora que eu já expliquei porque eu preciso. Porque eu criei o canal, quero dizer. Né? Porque eu estou sobrecarregada de livros e tenho que conciliar tudo, toda a minha vida social, a faculdade, livros e ainda as outras coisas que eu gosto de fazer por fora, então é bem complicado. Então, isso não é um motivo ó pra criar um canal no YouTube, mas é uma desculpa bem esparrafada. Esparrafada. Esfarrafada. É uma desculpa bem idiota. E, bom, era isso. Agora eu vou falar sobre o primeiro livro que eu consegui ler em 2016, que foi esse daqui, As Crônicas de Nárnia. Eu finalmente li esse livro, porque eu me considerava meio, não sei, meio anormal por não ter lido esse livro, sendo que eu já vi todos os filmes que já lançaram das Crônicas de Nárnia. E, bom, finalmente eu li. E o que eu posso dizer desse livro aqui? Maravilhoso. Eu não gosto muito dessa edição aqui, mas as folhas são muito brancas, eu acho, pelo menos. E também essa capa, eu acho que podiam ter pensado em alguma coisa melhor, mas não vem ao caso agora, vamos falar do livro mesmo. Então, o que falar das Crônicas de Nárnia, né? Não tem nada a ver com os filmes, obviamente. Mas todos os contos que estão aqui, eles são fantásticos, né? Fantasticamente escritos. E eu me surpreendi, porque se vocês pararem pra pensar, eu não sei de quando é, agora eu sabia, mas é 1900, início de 1900, mais ou menos assim, que o C.S. Lewis escreveu esse livro. E mesmo assim, é um livro que eu gostaria de pegar pra ler pros meus filhos antes de dormir, sabe? Pra contar essa história. E eu fiquei, nossa, é tão bonitinho, é tão. É realmente uma história de criança, sabe? Mas ao mesmo tempo é uma história que adultos vão ler e vão gostar. É essa escrita que o C.S. Lewis usou, ou melhor, a escrita do C.S. Lewis no livro, ela é muito acessível para crianças e adultos. Isso que me surpreendeu bastante. E a linguagem é acessível para crianças e para adultos e mesmo a linguagem sendo bem formal, porque afinal foi escrito numa época. Mesmo a linguagem. Ai, que raiva desses troços. Mesmo a linguagem sendo bem formal, escrita numa época bem mais antiga do que a que eu li, a tradução eu acho que foi bem feita. E a adaptação. Não, espera. Que raiva, porque quando. Tá, a linguagem e a linguagem ela é formal, mas ao mesmo tempo ela é muito entendível para crianças. Uma criança de 10 anos poderia ler um conto, que são 7 contos esse livro, e poderia entender perfeitamente. E não teria problema algum com com o entender da história, sabe? Mesmo a linguagem sendo mais antiga pelo fato do livro ter sido escrito numa época mais antiga.
histórias todas que estão aqui são fantásticas. Eu adorei todas elas. Eu, né, não sei se dá pra ver aqui, mas eu marquei bastante coisa nesse livro. Várias passagens bem legais, interessantes. Os melhores personagens, eu achei, os melhores personagens desse livro são os idiotas. Até porque são histórias que ele escreveu pra crianças, então os melhores personagens realmente são os idiotas. Que me fizeram rir, aliás. E me fizeram ter algum sentimento por eles. É impossível não falar do teor religioso que eu percebi nesse livro, porque o autor, o C.S. Lewis, ele era bastante religioso. Não lembro qual a religião dele agora, mas ele era muito religioso e ele usou várias adaptações de passagens da Bíblia aqui, que eu consegui identificar bastante. E ele também usou o cenário dos Estados Unidos, deu pra perceber. Na época da colonização da Inglaterra, eu percebi que ele se refere ao sul como sendo o lar de pessoas de pele clara e o... Não, espera. Ele se refere ao norte como sendo o lar de pessoas de pele clara e o sul como sendo o lar de pessoas de pele mais escura. Então isso pra mim foi uma clara referência aos Estados Unidos, que no caso seria o sul, seria a terra de... Foi uma clara referência aos Estados Unidos, tá? Foi uma clara. Pra mim, eu li e eu percebi isso. Nos livros ele meio que usou as características da população dos Estados Unidos na época que ele vivia para os habitantes das terras fantásticas de Nárnia e dos outros países em volta. E não é só um ponto a ressaltar, não é uma crítica, é simplesmente uma coisa que eu percebi enquanto eu lia, além do teor religioso. Mas outro ponto a ressaltar que eu achei muito bom, que aliás ele faz isso muito bem, são os lugares que ele criou para onde os personagens têm que ir. Né? Os nomes e tudo mais, os animais que estão ali. Os animais são bem representativos, se for parar pra analisar. E eu achei muito bom. Eu lia e eu conseguia imaginar bastante tudo que ele descrevia aqui. Os filmes ajudaram bastante também, mas... Enfim, deu pra entender. Pra concluir, é um livro que eu acho que todos os leitores deveriam pelo menos ler uma vez da vida, porque afinal as pessoas falam muito desse livro. Teve todas as adaptações pro cinema e... Bom, é um clássico praticamente. Eu considero um clássico. É um livro que eu, por exemplo, se eu tiver filhos ou sobrinhos, eu vou querer chegar pra eles e pedir: eu posso ler tal livro pra você? Porque eu li esse livro quando eu era mais nova, sabe? É uma coisa a ser passada de geração em geração. Alguns livros causam essa impressão e As Crônicas de Nárnia é um livro que me causou isso, essa vontade de ler para outras pessoas, porque são histórias curtas e fantásticas. Então, eu não tenho do que reclamar nesse livro. Se eu fosse dar uma nota pra ele, eu daria 4 estrelas, sabe? Eu preciso comentar que eu me surpreendi muito com esse final do último conto, que é... só um pouquinho. A Última Batalha. Me deu um troço quando eu li aquilo ali. Não tem uma palavra muito bem pra definir o que eu senti. Eu só senti um troço quando eu li o final da Última Batalha. E acabou, sabe? Eu fiquei realmente surpresa, eu não esperava. Eu achava que ia ser uma coisa completamente diferente. E me deu um certo vazio existencial quando eu li aquilo ali, mas eu superei. Só que mesmo assim foi bastante surpreendente. Eu não esperava, realmente. Era algo que eu realmente não esperava. Mas, enfim. As crônicas... Eu só queria comentar sobre o final, tá? Porque foi uma coisa que realmente me chocou bastante. Mas, enfim. É um clássico. Eu gostei muito de ter lido, finalmente. É um livro que eu com certeza vou querer ler pra pessoas mais jovens, sabe? Fazer aquela cena de... Sentem aqui em volta que eu vou ler um livro pra vocês. E vai ser As Crônicas de Nárnia, no caso. Bom, era isso. Eu adorei o livro, recomendo pra todo mundo. Não existe, assim,
tu tem tal idade, tu não pode ler as Crônicas de Nárnia. Não, pelo contrário, qualquer um em qualquer idade pode ler as Crônicas de Nárnia e eu duvido que não goste, sabe? Bom, era isso. Se você tem algo a acrescentar, por favor, comente nos comentários aqui embaixo. Curta, compartilha, porque ajuda. É um canal que recém começou, mas eu queria ter mais pessoas pra interagir aqui, então se você puder indicar pros amigos e tal, a gente pode, né, conversar sobre livros, que é uma coisa que vai ser muito frequente nesse canal. Isso soou bem idiota, mas tudo bem. Era isso, né? Acabou o primeiro vídeo. Eu espero que você tenha gostado. E até o próximo vídeo.